Olá amigo, olá amiga, hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2027. E eu quero começar a nossa lição de hoje, nosso estudo bíblico, lendo um trecho da Palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Se você puder, acompanha comigo esse texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Vamos lá então, capítulo 22, versos 37 até o 39. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Hoje o nosso tema de estudo é relacionamento condicional. Aqui nós acabamos de ler que a palavra de Deus, Jesus mesmo nos diz que nós temos que ter um relacionamento com Ele e temos que seguir uma regra, que é a regra do amor. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso semelhante, as pessoas ao nosso redor, como a nós mesmos. A gente nunca deve perder isso de perspectiva. Deus sempre tem que estar no topo, a prioridade máxima das nossas vidas e do nosso amor. E depois nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós amamos com o amor de Deus. Nunca coloco o meu próximo acima de mim mesmo, nem abaixo, mas no mesmo patamar em que eu estou. Porque daí eu tenho equilíbrio para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu coloco o meu semelhante acima de mim, eu acabo idolatrando o meu semelhante. E não é isso que Deus ensina. Aqui a grande lição do relacionamento com Deus é que ele é baseado em amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao meu semelhante, as pessoas ao meu redor. Esse relacionamento que eu desenvolvo com as pessoas tem que ser fruto do amor de Deus que nasce no meu coração. Um amor que brota do próprio Deus em mim, porque Deus nos amou primeiro. Nossa lição, nosso guia de estudos pede para a gente ler alguns textos bíblicos e eu quero que você leia comigo também alguns textos do Antigo e do Novo Testamento. Vamos ler então Jeremias no capítulo 16, verso 5. Jeremias 16, verso 5 diz assim: Porque assim diz o Senhor, não entres na casa de luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Deus ele sempre foi bom para o seu povo de Israel. Ele sempre ajudou Israel, sempre amou e nunca deixou de amar, porque o amor de Deus é eterno, ele não muda. Mas porque o povo deixou Deus, abandonou Deus, então as bênçãos de Deus tiveram que ser retidas. Deus não pôde abençoar o seu povo porque o seu povo se afastou dele. Eles se afastaram de Deus por outros deuses, por outros motivos na vida deles, e isso fez com que as bênçãos que Deus tinha para eles fossem retidas ou retiradas. Deus não pôde dar para eles benignidade, não pôde dar para eles misericórdia e não pôde dar para eles a paz. Coisas que Deus queria dar para eles, mas porque eles não quiseram Deus, eles não puderam ter. Vamos também então agora ao livro de Romanos, capítulo 11, o Novo Testamento, Romanos, capítulo 11, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então aqui está falando que Deus pega mesmo firme, e ele é bom ao mesmo tempo, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então aqui Deus está falando que aqueles que não permanecem com Ele são cortados. E aqueles que permanecem com Deus são abençoados com a paz, benignidade, bondade, misericórdia, todas as bênçãos que Deus tem para todos nós. Eu reservei o último texto, que é do Antigo Testamento, para a gente dar uma olhadinha agora, porque ele parece meio contraditório, mas a gente vai explorar o que esse texto tem para a gente, qual é a verdade de Deus para a gente. Oséias, no capítulo 9. Então, o Antigo Testamento, um dos últimos livros, que é o livro de Oséias. Nós estudamos esse livro, na semana passada, e nós vimos como Oséias teve que fazer algumas coisas que não eram muito fáceis. Algumas missões que os profetas têm não são nada fáceis, na verdade. Oséias, no capítulo 9, verso 15, diz assim: Toda a malícia se acha em Gilgal, que era uma região ali, símbolo de Israel. Porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os lancei fora da minha casa, não os amarei mais.
todos os seus príncipes são rebeldes. Olha o que Jesus falou, não os amarei mais. Como é que eu concilio esse texto com a verdade da palavra de Deus? Deus é amor, Deus é benignidade, Deus sempre ama, o amor é eterno, mas aqui está falando que Deus não amaria mais o seu povo, aqueles que o abandonaram. Bom, todo o texto tem que estar dentro de um contexto. Aí a gente consegue entender qual que é a mensagem desse texto. E nesse capítulo que fala do povo de Israel, que se afastou de Deus, abandonou a Deus, e por causa disso, eles se afastaram do amor de Deus. E por terem abandonado a Deus, perderam as beneficências de Deus, os benefícios de Deus, o amor de Deus que era derramado por eles na prática. Deus sempre ama. Inclusive, o próprio livro de Oséias, no capítulo 14, um pouquinho mais aqui para frente, nós estamos no 9, então se a gente for olhar um pouquinho a Bíblia, no capítulo 14, no verso 4, diz assim: Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, se o povo voltasse para Deus, eles receberiam as bênçãos do amor de Deus. É muito importante, quando a gente lê a Bíblia, que a gente deixe que a Bíblia se explique. Ah, Deus deixa de amar? Não. A essência de Deus é amor, Ele não pode deixar de amar, porque é quem Ele é. Então aqui Ele está dizendo que se você e eu, se a gente abandona Deus, então Deus não pode nos abençoar. Mas quando a gente se volta para Ele, as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Deus derrama as suas bênçãos para a gente. Deus, Ele pode dar misericórdia, amor, benignidade, tudo o que for necessário para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus frutificar e fruir entre nós também e o nosso semelhante. A nossa lição diz o seguinte, ela cita João capítulo 14, verso 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mais uma vez, Deus dizendo que quando nós vivemos com Deus, o amor dele se manifesta nas nossas vidas, né? Aqui diz então, aquele que tem os meus mandamentos. Como é que a gente demonstra amor a Deus? Guardando a sua lei, guardando os mandamentos de Deus. Mas quais mandamentos? Básico, os 10 mandamentos. A lei do amor, que é o que a gente citou ali em Mateus capítulo 22, 37 a 39. Quando eu amo a Deus, quando eu amo o meu semelhante, eu cumpro a lei de Deus. Qual seria a lei de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagens de escultura, guardar o santo sábado. Isso são coisas que têm a ver com Deus, mas também tem ali coisas que têm a ver com o nosso semelhante. Se você quer ver os outros mandamentos, vai lá, Êxodo capítulo 20 e também Deuteronômio capítulo 5. Ali você encontra quais são os mandamentos de Deus, aquilo que Ele espera pra gente. E são coisas que não foram cravadas lá na cruz do Calvário. A única lei que deixou de ser exercida ou deixou de ter validade é a lei que apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus. O resto são orientações de Deus pra gente, e ao guardar esses mandamentos, nós o fazemos por amor, não para sermos salvos. Tudo o que precisamos para sermos salvos, Jesus já fez. O que nós devemos fazer então em resposta ao amor de Deus é dizer sim para Deus e obedecer aquilo que Ele tem para a gente, o plano de Deus para nossas vidas. Então eu obedeço os mandamentos por amor a Deus. Nosso guia de estudos, ele fala o seguinte para a gente: a manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitarmos seu amor. Isso não significa que o amor de Deus acaba, mas podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios, né? Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios. Quer dizer, eu não posso impedir a dor e o sofrimento, mas Deus pode me proteger no seu guarda-chuva ou no seu guarda-sol de amor e misericórdia daquilo que vai me fazer mal, de acordo com o plano de Deus para a minha vida. E nosso guia de estudos termina com a seguinte pergunta: como as pessoas podem ver e experimentar o amor de Deus, quer o retribuam ou não? Como é que a gente pode experimentar o amor de Deus, quer retribuam ou não? Apesar da existência do pecado, o mundo natural ainda revela o amor de Deus? O que você acha? Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo e de falar do amor de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos porque ao termos um relacionamento com Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua paz que temos, Pai, tuas bênçãos ao estarmos contigo. Que possamos obedecer a Deus por amor, apenas em resposta ao amor de Deus.
Obrigado por estar conosco. Abençoe cada um que está aqui comigo nesta oração e que possam refletir o teu amor, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Fique em paz, fique com Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.